Olá, então vamos começar aqui mais uma aulinha de matemática com o professor João Neto. E hoje vamos trabalhar o conceito de juros simples. Então, a primeira coisa, vamos ver o conceito de juro. Juro é o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, se a gente tem uma determinada quantia, com o passar do tempo, esse valor ele vai perdendo seu poder de compra. E para compensar isso, é que tem os juros, tá bom? Então, nós temos dois tipos de juros, o juro simples e o juro composto. Juro simples, onde eu vou calcular o juro em cima do capital inicial, e o juro composto, tá bom? É quando eu vou calcular os juros mês a mês, tá bom? Período a período, tá certo? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre juros simples. Então, o juro vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa aqui é a formulazinha matemática para mim calcular o juro. O C é o capital, que é o dinheiro. O I é a taxa, que é dada em porcentagem. E o T é o tempo, é o dia, ao mês, ao ano, ao trimestre. Várias medidas de tempo. Então, o montante é o capital mais o juro. O que é o montante? É que eu vou ter no final do empréstimo, tá bom? Porque, por exemplo, se eu pego um dinheiro, coloco ele emprestado. Então, quando eu for receber ele, eu vou ter um montante, que é o capital que eu coloquei mais o juro, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora vamos praticar aqui um pouco. Então, o capital de R$ 530 foi aplicado a uma taxa de 5,3% ao mês. Qual o valor do montante após 5 meses de aplicação? Então, vamos aqui, pessoal, anotar a primeira coisa, os dados que a questão me dá, tá bom? Então, aqui eu vou anotar os dados. Então, o C é o capital. Qual é o capital aqui? R$ 530. Qual é a taxa? 3%. Então, ó, aqui eu vou ter que transformar isso aqui em... Está aqui em porcentagem, eu tenho que transformar isso aqui em decimal. Como é que eu faço? Eu vou dividir por 100. Então, é como se eu fizesse o seguinte, ó. A vírgula estivesse aqui, certo? Ó, do 3, e eu pegasse e andasse duas casas. Dividir por 100 é o mesmo que voltar a vírgula duas casas, tá bom? Então, volta uma, duas casas, então dá 0,3 ou 3 centésimos. E o tempo é 5. Então, eu só substituir aqui na fórmula, que o capital vezes a taxa vezes o tempo, e resolver. 530 vezes 0,3. Então, 530 vezes 3 dá 1.590. Duas casas aqui após a vírgula. Então, fica duas casas aqui após a vírgula e você multiplica por 5. Então, agora é só fazer aqui a multiplicação. Tirar a vírgula, 1.590 vezes 5 vai dar 7.950. Então, você faz um procedimento. Ó. Duas casas aqui após a vírgula. Então, ó, você vai fazer o seguinte. Agora, a questão que é o montante. O montante é o capital mais o juro. Então, o capital, R$ 530, vou somar com os juros, R$ 79,50. Então, o montante é igual a R$ 609,50. A resposta correta nesse caso, aqui é o item A. Então, aqui, questão 2. O capital de R$ 800 aplicado a juros simples com uma taxa de 0,5% ao mês resulta em R$ 880 após um certo tempo. Qual foi o valor, qual foi o tempo da aplicação? Então, mesma coisa. Primeira coisa, ó, você vai anotar os dados que a questão lhe dá. Juro, capital, taxa e tempo. Então, aqui, o juro. A questão me dá o juro? Não. Então, e o montante? Então, a questão não me dá o juro. Então, você coloca o ponto de interrogação. A questão me dá o capital? Está aqui o capital. A questão me dá a taxa? Me dá 0,5% ao mês. Só que essa taxa aqui, ó, tá em porcentagem, você tem que transformar em decimal. Então, só explicando aqui, ó, a vírgula tá bem aqui, ó, certo? Então, ela anda uma, duas casas, certo? Então, fica 5 milésimos. E o tempo é que eu quero saber, então eu coloco ponto de interrogação. E a questão me dá um montante, R$ 880. Opa! Então, eu já sei. Se o montante é o capital mais o juro, e o capital era R$ 800 e o montante é 80, então o juro vai ser de R$ 80, beleza? Então, anota aqui a fórmula, juro, capital, taxa vezes o tempo,
o juro é R$80, o capital é 800, a taxa que é meio e eu quero descobrir o tempo. Então, você é só fazer, repete aqui o 80, aí você faz essa multiplicação aqui. Você pode pegar 800 vezes o 5, que vai dar 4.000. Aí a vírgula do 4.000, a vírgula volta, ó, 3 casas, tenho 4.000, né? Então, ó, aqui eu tenho 3 casas após a vírgula. Então a vírgula vai voltar 3 casas, ficando simplesmente 4, tá bom? Então, vezes o tempo. Então, para me resolver isso aqui, ó, eu vou ter que dividir ambos os lados por 4, que é o valor que está multiplicando a variável. Aí 80 por 4 vai dar 20, que vai ser igual a 4t. Aí eu faço aí só a troca, né? Só inverto. Então, o tempo deu 20 meses. Por que 20 meses? Porque aqui, ó, ao mês. Então, eu sei que são 20 meses. A resposta aqui é 1 ano e meses. Então, vamos ver aqui. 1 ano e 3 meses. Eu tenho 15 meses, 16... aqui 16 meses, 18 meses, 20 meses. Um ano é 12, com mais 8, 20. A resposta correta nesse caso é o item D, de Deus. Lá. Questão 8. Uma dívida de R$750 foi paga 8 meses depois de contraída. Os juros pagos foram de R$90. Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, qual a taxa anual de juros? Então dá uma pausa aí no vídeo, se você quiser fazer sozinho, faça. Mas vamos aqui à resolução, tá bom? Então, vamos anotar os dados que a questão me dá. Juro, capital, taxa e o tempo. Então, o juro, R$90. O capital foi de 750, né? A taxa, eu não sei. E eu tenho que calcular o tempo, né? Que são 8 meses. E eu tenho tempo, são 8 meses. Ele quer a taxa anual. Então, eu tenho que transformar este mês aqui em ano. Então, a fração que equivale a 8 meses em um ano é 8 sobre 12. Eu posso simplificar isso aqui. Dividir em cima e embaixo por 4. Por que por 4? Porque é o maior divisor comum de 8 e 12. Então, 8 dividido por 4 é 2. 12 dividido por 4, 3. Então, o meu tempo agora vai ser 2/3, tá bom? Ou seja, 2/3 de um ano. Então, agora eu substituir juro. Aqui é a formulazinha que você já conhece. Então, é só colocar no lugar do J, eu coloco o 90. No lugar do C, eu coloco 750. O I é que eu quero calcular. E o tempo é 2/3. Então, vamos ver isso aqui. Então, fica 90 é igual. Aí, ó. 1.500. Aí, 750 vezes 2 vezes I sobre 3. Então, 90 vai ser igual a 500 vezes I. 1.500 dividido por 3 dá 500. Então, divide em cima e embaixo aqui por 500. Então, pessoal, se você fizer essa continha aqui, você vai achar 0,18. Você pegar o 90 e dividir por 500. Isso aqui é para vocês saberem. Então, aí eu troco aqui, ó, tá bom? Então, o I deu 0,18. Isso aqui em porcentagem é o quê? 18%. Pega a vírgula, aqui está em decimal. Para me transformar em porcentagem, eu deslocar a vírgula, 1, 2 casas para a direita. Então, a resposta correta é o item C, de casa de 18%. Então, vamos lá para a próxima questão. Um capital aplicado a juros simples rendeu a taxa de 25% ao ano. Juros de R$120 depois de 24 meses. Qual foi esse capital? Então, vamos lá, novamente, a mesma situação. Juro, capital, taxa e o tempo. Então, o juro, R$120. Capital, eu não sei. A taxa, 25%. Como você sabe, né? Então, pega a vírgula aqui. A vírgula que está bem aqui, desloca 2 casas. E o tempo, que é de 24 meses. Só que tem que lembrar o negócio, ó. 24 meses, mas a taxa está ao ano. Então, 24 meses eu tenho 2 anos. Agora, é só aplicar na formulazinha, tá bom? Então, o juro é R$120, capital não sei, a taxa é 0,25 e o tempo é 2. Então, aqui o juro vai ser igual ao capital, que multiplica
0,25 vezes 2 dá meio. Então, você vai dividir ambos os lados pelo valor que está multiplicando a variável, a letra. Então, divide aqui por meio. Então, quando você dividir aqui 120 por meio, pessoal, toda que eu divido por 0,5 é a metade, tá? Então, se aqui ó, é 120, quando eu divido por meio, vai ser 240. Espero que vocês saibam fazer isso aqui, tá bom? Qualquer coisa, tem no meu canal um vídeo explicando sobre isso aqui, tá bom? Então, igual a C. Aí é só fazer aquele procedimento, fazer aqui a troca, né, sem nenhum problema. Então, o meu capital foi de R$240, o item A. Amo matemática. Então, aqui, ó, determinar um capital necessário para produzir um montante de R$798 mil no final do ano, aplicado a uma taxa de 15% ao trimestre. Então, vamos lá. Então, vamos anotar que a questão me dá o juro, capital, taxa, tempo e o montante. Por que a casa prezava montante? Porque o anunciado não falava nada de montante. Mas quando fala de montante, então tenho que colocar aqui o montante. Então, o juro. O juro a questão me dá. A questão não me dá o juro. Então, deixei lá aqui em branco. O capital é o que eu quero saber. A taxa, 15%. Você já sabe como é que transforma, né? Sabe por quê que vai dar 0,15. Quem não sabe, volte lá para o início e veja como foi que eu fiz. E o tempo é 1 ano e meio. A taxa está ao trimestre. Em 1 ano e meio, como um trimestre são 3 meses, então eu tenho um total de 6 trimestres. O montante é o capital mais o juro. O montante é de R$798 mil. Mas vai ser igual ao capital mais o juro. Então, como eu quero calcular aqui o juro, né, que falta eu achar aqui o juro, então eu passo o capital para o lado de lá da igualdade, ó, igual ao juro. Então, ó, o meu juro agora vai ser isso aqui, ó. Ou seja, se eu pegar o montante, tirar o capital, eu vou achar o juro. Então eu coloco aqui. Agora é só substituir na formulazinha que vocês já conhecem. Então o juro vai ser igual a 798 mil menos C, ou seja, no lugar do J eu coloco isso aqui, ó. O capital, que eu não sei, a taxa, que é 0,15, vezes o tempo, que é 6. Então, você repete isso aqui, ó. Aí, você repete aqui o C e multiplica 0,15 vezes 6. 15 vezes 6 dá... Então, vai dar 0,9. Agora, pessoal, aqui, ó, você pode fazer o seguinte. Como aqui está sendo tirado o C, eu acrescento um C aqui, fica só 798. E eu acrescento o C aqui também, tá? Ou então passa para o outro lado com o sinal trocado. Você pode fazer isso aqui. Então 798 vai ser igual. Se eu tenho 0,9C e ganho mais um C, eu fico com 1,9C. Então eu vou dividir ambos os lados pelo valor que está multiplicando a letra, 1,9. Vocês têm, como eu digo, essa divisão aqui, ó, tem no meu canal. Você vai lá na playlist e olha. Então aqui, ó, você divide. Quando você fizer essa divisão aqui, vai dar 420 e aqui vai ficar só o C. Então é só trocar aqui, como a gente já fez outras vezes, né? Então o capital, R$420 mil. E é isso. Obrigado pela atenção e se inscreva no canal. Valeu!